É isso aí, pessoal. Essa aula é de uma matéria muito importante. Os alunos daí têm pedido bastante informações a respeito desse assunto, até porque ele se tornou polêmico, né, professor? Exatamente. Depois lá que o Supremo declarou que novos fatos tiradores sobre o ICMS deveriam estar regulados por lei complementar, isso, aliás, já era um posicionamento do Supremo já há muitos anos. Né? Em 2021, falou-se a respeito do DIFAL. DIFAL é aquele que foi criado para o não contribuinte na remessa interestadual. E o não contribuinte, a princípio, não vai pagar tributo, mas quem manda para ele, de forma interestadual, tem que pagar o diferencial de alíquotas hoje para o estado onde ele está, o estado de consumo. Então, isso, na verdade, virou uma situação de um novo fato gerador, quer dizer, você obrigando um contribuinte do outro estado a pagar tributo para o estado de consumo. Beleza. Só que isso não existia na Lei Candir, que é a lei nacional que trata a respeito do ICMS. Então, nós tínhamos uma obrigação de pagar o DIFAL, criado por uma emenda constitucional, né, 87/2015, a emenda do comércio, né, do comércio interestadual ou do comércio eletrônico, como ela foi apelidada, que justamente, se você a princípio tem uma empresa de comércio eletrônico que vende para todo o Brasil, cada vez que você vender para um não contribuinte do imposto, então você é uma loja de departamento, tipo uma Magalu, por exemplo, e você vende de forma interestadual para a dona Ana, né, no outro estado, um sofá, então você, Magalu, tem que saber qual que é a alíquota interna que é usada lá, se tem benefício fiscal esse produto lá no estado de destino, e você vai pagar o diferencial de alíquotas para aquele estado. No caso de uma Magalu, ela tem todo um suporte para poder ter um bom escritório contábil. Agora, imagine as pequenas empresas que também fizerem, né, essas saídas interestaduais. Que pepino que é essa legislação dessa forma como foi criada. Beleza, bom, falando sobre isso, o Supremo foi lá e bateu o martelo. Olha, precisa colocar na lei complementar. E a lei complementar foi inserida aí vários dispositivos legais importantíssimos, criando as 4 formas de default, como a gente vai falar aqui hoje. Né, que são o DIFAL contribuinte e o DIFAL não contribuinte. DIFAL para saídas interestaduais para contribuinte do ICMS e DIFAL para saídas interestaduais para não contribuinte do ICMS. Só que a gente tem o DIFAL para mercadoria e o DIFAL para serviço. Então, eu vou chamar de DIFAL contribuinte mercadoria, DIFAL contribuinte serviço. DIFAL não contribuinte mercadoria, DIFAL não contribuinte serviço. A gente vai ter esses 4 DIFAL para analisar. E é claro, quando a gente fala de DIFAL para analisar, eu falo de momento de ocorrência de fato tirador, base de cálculo de tributo, esse é o escopo dessa aula. Mas não vamos esquecer de onde que veio isso tudo. Veio dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja lá. O plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, no dia 24 de fevereiro de 2021, jogou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS. E olha só como é que faz o julgado, ó, de FAO ICMS. Então, pode ser que assim apareça na sua prova. Introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. A matéria, então, foi discutida no julgamento conjunto do recurso extraordinário 12.87019, com repercussão geral, o tema 1093, e da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5469. Ao final do julgamento, os ministros decidiram que a decisão produzirá efeitos apenas a partir de 2022, dando então oportunidade ao Congresso Nacional para que se edite a lei complementar sobre a questão. Então a matéria veio, né, em 24 de fevereiro de 2021. Veja, interessante, né? Quer dizer, a emenda constitucional prevê a tributação do diferencial de alíquotas. Os estados correm a partir de 2016, a emenda é de 2015. Mas os estados entendem que a partir de 2016 podem cobrar o diferencial de alíquotas sobre a venda interestadual para o não contribuinte. Os estados vão lá e correm para fazer isso. Aí o Supremo, mais lá na frente, diz, olha, opa, tem que colocar isso na lei complementar. O governo federal foi lá e fez a lei complementar em 6 de janeiro de 2022. Já deu mais pano para manga, porque aí o pessoal falou, não poderia estar cobrando até 6 de janeiro de 2022. A lei complementar é 190/2022, você tem que estudar ela para a prova. Hoje está caindo em legislação tributária, está caindo em tal de direito tributário 2, que na verdade nada mais é que legislação tributária federal a respeito do nosso ICMS. Então vamos partir para cima, meu querido, que nem rolo compressor. Tá bom? Então vamos ver aqui o que acontece. Olha, eu vou lá no DIFAL, então, na Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, com as alterações da Lei 190/2022. Nós tínhamos esse inciso número 13 lá no artigo 12. O artigo 12 vai falar do quê? O artigo 12 vai falar do que nós chamamos o aspecto
temporal do fato gerador do ICMS. Aspecto temporal, ou seja, vai dizer exatamente qual que é o momento do nascimento da ocorrência deste fato gerador. Então, o momento da utilização, estamos falando agora sobre serviço. Utilização por um contribuinte do imposto, ou seja, quem está recebendo o serviço é um contribuinte do imposto, de um serviço cuja prestação se tem iniciado em outro estado, o prestador está no outro estado, e não está vinculado à operação prestação subsequente. Vou chamar esse DIFAL de DIFAL sobre serviço para contribuinte. Então, veja, o momento da ocorrência desse fato gerador já existia na Lei Candir, que era o único DIFAL, inclusive, que já existia na Lei Candir nesse momento, que era justamente o momento da utilização do serviço pelo usuário final do serviço. Então, quando ele se utilizar do serviço, está havendo um fato gerador, e é incrível, ele, como contribuinte desse DIFAL, ele mesmo paga o ICMS sobre esse DIFAL. Então, vou falar de novo. Ele, como contribuinte desse diferencial de alíquotas, ele paga esse ICMS sobre tal diferencial de alíquotas. Tá bom? E ele paga como? Na sua conta gráfica, lá no livro Registro de Apuração do ICMS, ele vai lá e faz um lançamento, outros débitos e paga o DIFAL. Cada entrada interestadual, cada utilização de serviço, perdão, não é entrada, é utilização, porque o serviço é um bem intangível, imaterial, então não tem entrada, eu não estou vendo a entrada, eu tenho um serviço sendo utilizado. Tudo bem? Agora, se a princípio for para um não contribuinte, aí começaram as regras novas. O inciso 14 fala: o momento do fato gerador vai ser o momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual nas prestações não vinculadas à operação ou prestação seguinte, cujo tomador não é o contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no estado de destino. Então, veja que isso foi incluído pela Lei Complementar 190 de 2022. Vou chamar esse DIFAL de DIFAL serviço para não contribuinte. Então, na verdade, quando eu fizer um serviço para um outro não contribuinte do outro estado, então presta um serviço de comunicação ou serviço de transporte para um não contribuinte do outro estado, eu, prestador de serviço, já tenho que fazer o pagamento sobre esse fato gerador que vai ser gerado. Então, nasceu um fato gerador, eu pago o DIFAL para aquele estado. Então, esse fato gerador, para nós, ele deve ser cobrado no momento da ocorrência do fato gerador, que é o início da prestação de serviço. Então, quando se inicia o transporte interestadual, já tem fato gerador de FAO, quando é para não contribuinte. Tudo bem? O inciso 15 também foi inserido pela lei complementar. No momento da entrada no território do Estado, veja, não é no estabelecimento do destinatário, mas sim no território. Bastou entrar no território do Estado, de bens ou mercadorias oriundas de outro Estado, adquiridos por um contribuinte do imposto, destinados ao seu uso ou consumo, ou à integração ao seu ativo imobilizado. Veja, ele não precisa ser contribuinte do imposto sobre aquilo que ele vai comprar. Tipo, eu comprei máquinas, mas eu vendo máquinas, e aquela eu vou usar para o seu usuário final. Não, não. Ele pode estar comprando qualquer coisa. O fato dele ser contribuinte de ICMS, ou seja, já ser um prestador de serviço que faz fato tiradores de ICMS, ou já ser um comerciante que faz fato tiradores do ICMS acontecerem, já faz com que ele possa pagar o ICMS nesse DIFAL. Então, o DIFAL aqui não é no momento, por exemplo, né, da saída interestadual, não. É no momento da entrada no meu estado. Entrou no meu estado, já tem fato tirador para eu pagar esse tributo. E eu pago esse tributo. O contribuinte desse estado, do estado de destino, do estado de consumo, ele paga esse tributo de que forma? De novo, lá na conta gráfica dele, ele tem um livro especial para fazer isso. Registro de apuração do ICMS. Lá você tem os débitos referentes às saídas, os créditos referentes às entradas, porque é assim que a gente fala quanto ao ICMS. Saídas geram débitos de ICMS. Entradas geram créditos de ICMS. Só que aqui é uma exceção. Eu tenho uma entrada de mercadoria que está entrando no meu território, no território do meu estado, que vai depois entrar no meu estabelecimento e vai gerar um débito, um outro débito. Por isso que é um débito diferente. Por quê? Porque normalmente o que sai gera débito de imposto, mas aqui o que entra está gerando obrigação de pagar, e a obrigação de pagar é débito de ICMS, no caso da linguagem fiscal a respeito dessa situação contábil. Tudo bem? A contabilidade fiscal é diferente da contabilidade tributária. A contabilidade tributária, quando sai um bem do ativo, o bem do ativo é saldo devedor, saindo é crédito, né? Aqui não, quando sai um bem do ativo, dá um débito de ICMS, é débito de ICMS. Tudo bem? Então, na verdade, qual que é o momento agora, né? A entrada no território do Estado. Então, eu vou chamar esse DIFAL de DIFAL mercadoria para o contribuinte. E o último, o inciso 16, que também foi acrescentado pela nossa lei complementar, também falando sobre o aspecto temporal,
o momento vai ser o momento da saída do estabelecimento lá do contribuinte do outro estado, de bem ou mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte no estado de consumo, do imposto domiciliado ou estabelecido em outro estado. Então, é de FAO mercadoria para o não contribuinte. Veja, como é um não contribuinte, aqui a história é o seguinte, não dá para eu falar para o não contribuinte, por exemplo, a dona Ana comprou lá na Magalu o sofá. O Magalu está em São Paulo, a dona Ana está em Minas Gerais. Não tem problema. A dona Ana não vai ter que pagar. Na verdade, ela arca com ônus, mas ela não tem que recolher o tributo para o estado de Minas Gerais, quanto esse de FAO, porque ela é não contribuinte. Quem manda para ela vai ter 2 faturadores a pagar. O faturador saída interestadual da mercadoria, que vai pagar para o estado de São Paulo, então a Magalu preenche lá, né, a nota fiscal e a princípio já tem lá o destaque do imposto para ela pagar para o estado de São Paulo, que é o estado de origem, e também o faturador número 2, que seria o faturador do diferencial de alíquotas para fazer a venda interestadual. Então a Magalu vai fazer uma guia nacional de recolhimentos estaduais, uma GNRE, para pagar esse imposto, porque ela não é contribuinte em Minas Gerais necessariamente sobre essa operação. Mas a Magalu não é um bom exemplo, porque ela provavelmente tem unidades em todos os estados brasileiros. Então, provavelmente, ela tem, às vezes, até inscrição no estado de Minas Gerais para fazer esse recolhimento por uma guia própria de imposto para o estado de Minas Gerais. Tudo bem? Não haveria impossibilidade disso acontecer. Tá bom? Mas, de toda forma, pense assim: saída interestadual para não contribuinte, a saída é faturador do imposto sobre a mercadoria. Então, na verdade, nós temos 4, guarda aí, nós temos 4 de FAO citados na nossa, né? São 4 de FAO citados literalmente na Lei Complementar 87/96. Inclusive, 3 deles foram trazidos, né? Regramentos novos trazidos pela Lei Complementar 190. Mas, se você falar, só tem esses 4 de FAO, calma, calma, calma lá, meu querido, pega a visão agora. Sangue nos olhos agora para essa questão que tem caído em provas mais recentes da Fundação Getúlio Vargas. Regra geral do DIFAL: saída da mercadoria ou prestação de serviço interestadual a consumidor final. Essa é a regra geral do diferencial de alíquotas. Ou é saída da mercadoria, ou é prestação de serviço de forma interestadual a consumidor final. Então, essa é a nossa regra geral. Então, primeira coisa, se você fala, tem uma regra geral, professor, mas tem exceção a isso? Quer dizer, sempre quando eu dou saída de mercadoria de forma interestadual ou prestação de serviço de forma interestadual para um consumidor final, vai ter diferencial de alíquotas. Seja o consumidor final contribuinte, seja o consumidor final não contribuinte do ICMS, tem diferencial de alíquotas. Você lembra disso? Tem exceção, professor? Tem exceção? A exceção está lá na Lei Complementar 123/2006. Quando a gente fala lá no artigo 13, nós temos que saídas interestaduais para destinatários microempresa e IPP, seja ele consumidor final ou não, paga diferencial de alíquotas. A jurisprudência diz que esse diferencial de alíquotas é, inclusive, uma equiparação de carga tributária. Professor, por favor, me explica isso. Você está dizendo que quando uma microempresa compra de fora do estado tem que pagar de FAO? Mesmo que ela for dar saída posterior para poder, a princípio, vender a mercadoria, sendo que ela nem pode se creditar disso aí, porque ela não se acredita de ICMS, ela não tem conta corrente de ICMS. Ela não tem RAICMS. Então, o que você está falando é que se você comprar como microempresa de outro estado, você acaba sendo prejudicado. Então, olha só, pega a visão. Se você está no estado, por exemplo, de Minas Gerais e a alíquota interna for 18%, se você é microempresa e compra de dentro do estado, você vai pagar quanto de imposto? 18%. Se você é de fora, está comprando de fora do estado para Minas Gerais, você vai pagar quanto de imposto? 12%. Então, fica mais vantajoso a microempresa comprar de fora do estado que dentro do estado, porque se ela comprar de fora do estado, ela paga 12%. Se ela comprar de dentro do estado, ela paga 18%. Como ela, a princípio, ela tem uma cadeia econômica diferenciada em termos de tributação, obrigou, né, a própria Lei Complementar 123 e a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional a ela pagar o diferencial de alíquotas quando ela compra de fora do estado. Isso chama-se equiparação de carga tributária. Então, se eu compro por dentro do estado a 18 e se eu compro de fora a 12, então se eu comprar de fora a 12, eu tenho que pagar os outros 6, que é justamente o diferencial de alíquotas nessa aquisição. É o DIFAL para microempresas e EPPs. Isso está autorizado na jurisprudência. Olha só,
o que o tema 517 do Supremo Tribunal Federal fala sobre a questão. É constitucional a imposição tributária diferencial de alíquotas do ICMS pelo Estado destino na entrada de mercadorias em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional. Olha só, até aí tudo bem, né? Opa, então é constitucional cobrar de falta da microempresa IPP. Independente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos, independentemente da posição dela. Então, ela pode ser consumidora final ou não. Ela pode revender. Ou da possibilidade de compensação de crédito, que ela não tem possibilidade. Tudo bem? Então, ela tem que pagar. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo numa legislação interna. Então, é bom a gente ouvir uma legislação interna. Por exemplo, o regulamento do ICMS mineiro. Ele fala assim no artigo 42, parágrafo 14. Um contribuinte enquadrado como microempresa ou EPP, ou empresa de pequeno porte, que adquirir em operação interestadual mercadorias para industrialização, beneficiamento ou acondicionamento, não industriais, complementares à produção primária, comercialização ou utilização na prestação de um serviço, veja, então ele vai, a princípio, usar aquilo que ele está comprando para depois industrializar, ainda beneficiar, acondicionar, pode ser que está comprando embalagem, né? E aí ele está falando, ou a mesma ele vai usar numa prestação de serviço. N microempresa fica obrigado a recolher, a título de antecipação do imposto, o valor correspondente ao DIFAL. Então, os estados já adotam esse posicionamento dentro das suas próprias legislações, para mostrar, a microempresa paga o diferencial de alíquota para o estado. Toda vez que você comprar de fora do estado, seja para consumo final, seja para você dar uma revenda ou industrialização, não importa, você paga o DIFAL. Esse DIFAL chama-se equiparação de carga tributária. É a única situação que nós temos hoje onde o DIFAL é cobrado de quem não é consumidor final. Tudo bem? Elevando o nível da turma, chegando no top. Beleza, professor. Continua, Tudão, continua a falar, porque a sua voz é música aos meus ouvidos. Você quer ser fiscal, meu querido? Pensa assim, a voz do Tudão é música aos meus ouvidos. Uma coisa louca. Tudo bem? A indústria... tá bom. Então temos 4 tipos de DIFAL. Dá exemplo, professor. Algum aluno chega sempre para mim e fala assim, professor, dá um exemplo. Então tá bom. Vamos classificar aí, ó. Vamos imaginar que os vermelhos aí não existissem nessa telinha. Indústria A de São Paulo remete um fogão industrial para um restaurante chamado Fogão Mineiro, em Minas Gerais. Isso tem DIFAL aí? Tem, porque o fogão provavelmente vai ser usado pelo Fogão Mineiro para poder ser um bem do ativo. Então não vai haver nova saída. Então eu tenho um DIFAL para contribuinte, porque o Fogão Mineiro é um restaurante, então ele é contribuinte do ICMS, mercadoria, porque estamos falando de fogão. Fechou? Né? A questão é assim, a questão já é meio que literal aí nessa história. Uma indústria de São Paulo agora remete o mesmo fogão industrial para a Ana, residente em Minas Gerais. DIFAL para o não contribuinte, porque a Ana, mercadoria, porque é o fogão. Um prestador de serviço de telefonia de São Paulo presta serviços para um call center em Minas Gerais. O call center é um outro prestador de serviço de comunicações. Então, eu estou prestando serviço para quem presta serviço. Então, é um DIFAL, mas eu sou o usuário final daquele serviço que eu contratei. Então, é um DIFAL, contribuinte, serviço. Agora, esse mesmo prestador de serviço de telefonia de São Paulo presta serviço para a Ana, residente em Minas Gerais. Então, veja, DIFAL para o não contribuinte serviço. São esses 4 fatos geradores que são muito importantes e que a gente agora vai detalhar eles, né, dentro aqui da nossa legislação federal. Tá bom? Dentro da nossa Lei Candir. Então, resumindo. Então, vamos botar aqui, ó. Resumindo a situação dos momentos de fato gerador. Resumindo. Então, ele fala assim... DIFAL contribuinte, qual que é o momento do fato gerador? Se for mercadoria, é entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriunda de outro Estado. Se for serviço, é a utilização pelo consumidor final, né, o usuário final do serviço, de um serviço cuja prestação se tem iniciado em outro Estado e não seja vinculado à operação prestação seguinte. Beleza. Resumindo, vamos continuar no resumindo aqui. DIFAL para o não contribuinte, qual que é o momento do fato gerador? Não contribuinte? Aí não pode ser nada relacionado à entrada, utilização. Tem que ser saída do outro estado ou início da prestação, porque é tudo no estado de origem.
Se for mercadoria, é a saída do estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinados a consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido em outro estado. Se for serviço, é o início da prestação de serviço de transporte interestadual nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no estado de destino. Então, resumiu aqui, né, professor? Resumiu. Vocês entenderam aqui tudo? Então, bem resumidinho, bem interessante, mostrando para nós como é que funciona o momento do fato tirador. É claro que agora vem uma parte mais instigante ainda. O aluno fica desesperado. Mas, estudão, como é que você fala um negócio desse para mim? Eu falo para você com, a princípio, né, essa informação que eu vou passar para você, porque a gente sabe que é assim que os estados têm feito. Os estados não têm atribuído uma regra única para a situação agora de como cobrar esse DIFAL. Vou falar de novo. Os estados não têm atribuído uma regra única para como cobrar esse DIFAL. Então, você vai ver que a base de cálculo, como a própria lei complementar vai deixar em aberto, ela é bem genérica. A base de cálculo, vou falar da base de cálculo agora. A base de cálculo, ela é genérica. Então, por ela ser genérica, o que acontece no caso aí a respeito da nossa base de cálculo? Nós vamos ter a situação referente à base de cálculo sendo utilizada aí conforme os estados forem atribuindo. Então, o próprio estado é que vai atribuir a forma como ele vai se utilizar daquela base de cálculo. E aí a gente vai estudar agora, né, as situações relacionadas à nossa base de cálculo de acordo com o que está previsto na Lei Candir, tá? E aí você vai estudar comigo aqui esta situação. Vamos lá, então? Então, base de cálculo, é claro, base de cálculo, falou em base de cálculo na Lei Candir, artigo número 13. Então, ó, base de cálculo do diferencial de alíquotas para contribuinte. Sendo DIFAL, contribuinte, mercadoria ou serviço, a história é a mesma. O valor da operação ou prestação no estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse estado. E o valor da operação ou prestação no estado de destino, para o cálculo devido a esse estado. Veja que, para você calcular o DIFAL contribuinte, o próprio destinatário, seja da mercadoria ou aquele que vai utilizar o serviço com o usuário final, ele vai ter que saber o valor da operação ou prestação no estado de origem e o valor da operação ou prestação no estado de destino. Agora, aqui não vai estar escrito, literalmente aqui nesse item, coloque o fundo de erradicação da pobreza que no seu estado você utiliza dentro dessa base de cálculo. Coloque a própria alíquota dentro da base de cálculo. Isso não vai estar citado aqui na Lei Candir. Na verdade, eu vejo que aqui nós temos um problema, porque alguns estados colocam, outros não. E aí a gente tem uma dificuldade. Essa parte aqui que fala da Lei Candir é muito boa para a gente poder ter entendimento aqui a respeito do assunto. Então, ó, lembre-se que no DIFAL contribuinte, quem paga o DIFAL é o destinatário, que é o contribuinte. Então, ó, lembre, o remetente paga o fato gerador número 1, que é a nossa alíquota interestadual, ICMS interestadual. E o destinatário, né, o contribuinte no destino, vamos grifar ele bem aqui, ó, ele paga o DIFAL, né, através da sua conta gráfica, ou seja, através de um lançamento direto no livro Registro de Apuração do ICMS. Vou chamar esse lançamento de outros débitos. Você sempre sabendo mais um pouquinho, porque o Tudão aqui não deixa pouco para você não, tá bom? E se for o DIFAL para o não contribuinte, Tudão? Aí a própria Lei Candir fala, o artigo 13 ainda, pegue o valor da operação ou o preço do serviço para o cálculo do imposto devido ao estado de origem e ao de destino. Pegue o valor da operação, no caso da mercadoria, ou o preço do serviço. Mas aí ele fala, lembre-se, eu estou colocando aqui, ó, observe que aqui temos o contribuinte do estado de origem pagando sobre os dois fatos tiradores. A saída interestadual de mercadorias ou início de prestação de serviço de transporte interestadual, fato tirador número 1. O DIFAL para o estado destinatário não contribuinte, fato tirador número 2. E toda vez que você, a princípio, tem que pagar tributo para um outro estado, sendo que você não é contribuinte daquele estado, lembre-se,
preenchimento da Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, a GNRE. Então, eu, Magalu, estou vendendo para outro estado. Já sei que tem que preencher a GNRE para aquele estado, para que a princípio possa acompanhar, inclusive, a mercadoria na entrada daquele estado. A guia do DIFAL já está paga para aquele estado. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Lembrando que o momento da saída interestadual já foi o fato gerador desse DIFAL, mercadoria para o não contribuinte. Beleza, professor. Só que, ó, tem mais informação lá no parágrafo 6º do mesmo artigo 13, ele fala assim, ó. Para efeitos de calcular o DIFAL para o contribuinte, tá aqui, ó, DIFAL contribuinte, esse inciso 9 aqui que ele está falando, você vai fazer o seguinte: a alíquota prevista para a operação prestação interestadual, você vai usar para estabelecer a base de cálculo da operação prestação no estado de origem. Então, a interestadual, você vai usar para multiplicar pela base de cálculo na origem para saber qual que foi o imposto pago para a origem. A alíquota prevista para a operação ou prestação interna, você vai usar para estabelecer a base de cálculo na operação no estado de destino. Então, ele está falando, ó, você usa a alíquota interestadual para saber o quanto é devido de imposto para a origem, usa a alíquota interna para saber quanto é devido para o destino. Isso no DIFAL para contribuinte. Lembrando que o contribuinte é o próprio cara que está recebendo aquele fogão, ele é um restaurante e ele vai fazer o recolhimento do tributo. Então, ele sabe qual é a alíquota interestadual quando veio de outro estado, sabe a alíquota interna do fogão, fechou, ele vai fazer o cálculo do seu DIFAL. Agora, quando é para o não contribuinte, a própria Lei Candir fala no parágrafo 7º que você vai usar para o não contribuinte, então o cara do outro estado vai ter que saber qual que é a alíquota para a operação prestação interna no seu estado, no estado de destino, para que ele possa calcular. Veja, é a Magalu tendo que calcular para a dona Ana. Então ela tem que pegar qual que é a alíquota no estado de destino, qual que é... tem... Aí vem a grande... Aqui veio a grande celeuma, né? Porque isso não tinha nada na Lei Candir. Veja, se você vai vender para um não contribuinte, você tem que saber qual que é a alíquota naquele local, se tem algum tipo de tratamento tributário especial naquele local, se tem redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, algum tipo de redução da base de cálculo ali. Se tem... E tudo isso hoje tem que estar num portal, não é? Portal do DIFAL, né? Que é justamente o portal para você, a princípio, você acessar lá com as informações oficiais. Os estados têm que alimentar todos os benefícios fiscais que eles dão para as operações, né, sobre aquela mercadoria no seu estado, quer dizer, para que a pessoa do outro estado, que não conhece a legislação daquele estado, possa conseguir pagar tributo para aquele estado. Como é confuso isso para um contribuinte. Eu fico imaginando a cabeça do contribuinte. Eu fico imaginando uma microempresa, né, ou uma pequena empresa no Brasil tentando fazer vendas para o outro estado. Quer dizer, os comércios eletrônicos, antigamente, né? Então, são coisas inacreditáveis, né? Você pensa assim, meu Deus, professor, como é que funciona isso, né? Como é que fica essa situação? Tá certo? Bom, continuando. Não vamos pensar nisso, vamos pensar somente naquilo que está na legislação aqui, ó. A própria Lei Candir também foi alterada em importante artigo, que é o artigo que define contribuinte do imposto para feitos de ICMS. É claro que quando você mexeu em um novo fato gerador para o DIFAL não contribuinte, você tem um conceito de contribuinte que é muito interessante. Antigamente, eu falava para o aluno, ó, nós temos 4 exceções à regra de contribuinte ter habitualidade ou volume para ser contribuinte do ICMS no Brasil. 4 exceções, que são os 4 Is. O importador de mercadorias não precisa ter habitualidade ou volume, pode ser a primeira importação, pode ser uma coisinha que ele está importando, já é contribuinte do ICMS. O importador de serviços, aquele que compra de forma interestadual, a letra I, de forma interestadual, petróleo, derivado de petróleo, energia elétrica para consumo, e, né, as situações das importações irregulares, quando a mercadoria vai ser adquirida em leilão. Então, essas 4 situações não precisam ter habitualidade ou volume. E aí você tem agora a criação de uma nova situação, que é o diferencial de alíquotas. Veja lá, é ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final, domiciliado ou estabelecido em outro estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. Então, veja, se você for mandar a primeira vez para um outro estado, você se torna contribuinte do DIFAL. Primeira vez para outro estado, para um não contribuinte, você se torna contribuinte do DIFAL para aquele estado.
para o estado do não contribuinte. Então ele fala, ó, sendo a situação destinatário da mercadoria bem ou serviço na hipótese de contribuinte do imposto, então o destinatário, né, se ele a princípio adquiriu de outro estado e ele é usuário final, consumidor final ou vai usar para o ativo, ele é que paga como contribuinte aquele determinado valor. Agora, o remetente da mercadoria ele se torna contribuinte do DIFAL quando? Quando ele está vendendo para um não contribuinte. Veja que aqui é para o contribuinte, vou botar em vermelho aqui. E aqui é a situação por não ser o destinatário contribuinte do imposto. Fechou? Bom, essas situações todas, gente, tem caído muito em prova, muito, muito mesmo, e tem chance de cair muito mais ainda nas provas vindouras, porque são as situações relacionadas ao diferencial de alíquotas. A Fundação Getúlio Vargas, na Cefaz Bahia, colocou o diferencial de alíquotas na prova discursiva, demonstrando ali que ela está bem antenada. Provas virão e você tem que estar bem antenado aí nessa informação, tá bom? Essa é a primeira parte da nossa aula de FAO. A segunda parte vai ser específica para o seu estado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.